Olá, É, Agostinha, que prazer estar aqui com você. Estou feliz que você tenha aceitado o meu convite, da gente poder trocar um pouco sobre o pensamento sistêmico, sobre o efeito da transgeracionalidade na nossa vida, com todo o trabalho que você tem, você que começou aqui foi uma das primeiras turmas, veio aqui no Instituto, fez formação, agora está hum, fazendo o Nexo. É uma honra ter você aqui com a gente, poder dividir a tua experiência, o teu pensamento. Eu tô inaugurando essa sessão, essas sessões de entrevistas. Eu lancei um livro agora no começo do ano, né? A mochila uhum, transgeracional que carregamos, e isto maravilhoso. é a fala do nosso trabalho, então resolvi fazer essas entrevistas. Obrigado de você ter aceitado o meu convite. E é um prazer estar aqui junto com você, né? Nos conhecemos há tantos anos, né? Desde 1990 e pouco, não é? É Então tem isso. toda uma jornada, tem um caminho, né? Que a gente veio fazendo algumas coisas juntas e outras, né? Distanciadas, mas estarmos novamente neste presente, nesse momento da minha vida também é muito valioso, é muito bom estar com você, estar com o Oswaldo e ter participei, né, desse momento que você lançou o livro em São Paulo. Nossa, foi uma delícia, e você fez exercício, e foi muito bom, muito gostoso. Que Bom, bom. eu sou, Então, Agostinha, eu vou pedir para você se apresentar, por favor. tá, eu sou Agostinha de Souza Silvares. Eu nunca me apresento como minha origem é portuguesa, então quando você lançou o livro, né, foi muito valioso a gente, né, perceber quantas coisas, né, que a gente muda de país, né, e quantas coisas trazemos e os portugueses trouxeram e a gente vai encontrar um novo povo, né, e assim, como tudo isso vai nos levar à transgeracionalidade também, né. Com né? certeza. Então, eu sou psicóloga, formada desde 1976, então terapeuta há 45 anos, né? Sim. É muito, é muito estudo, né? Não é muito trabalho, é muito estudo, né? Então, Muito nesse estudo e inteirinho, muita experiência, né? isso. E nesse inteirinho, né, trabalhei inicialmente em empresa, né, na área de recursos humanos, e onde eu escrevia, né, cursos. Então, eu fui produzindo essa coisa da escrita, né, e a fala foi ficando só para o consultório. Isso é muito curioso, sabe? Onde tenho uma distinção, né, que é onde eu aplico mais, né, a fala e, e o meu início é de escrever. Então, é assim, é muito bom estar aqui podendo conversar disso, porque no consultório, né, é onde eu vou identificando tudo aquilo que a gente estuda, né, e aí me lembra do Freud, né, que ele dizia, né, aonde está, né, a ciência, né, está no consultório, onde nós estamos ali, frente a uma pessoa, né, e essa pessoa que nos conta de tudo isso, né, que é o aspecto psíquico, o aspecto vivencial. Sou formada, né, em psicanálise, sou formada, mas meu principal é Reich, né, que foi o início da minha história, né, e com isso, depois eu fui estudando e fui para a área sistêmica, porque eu percebia que em tudo isso faltava algo, né, nossa, falta algo. É, trabalhar com Reich é trabalhar na concretude, é trabalhar respiração, é mão, né, tudo isso. Então, tem toda uma formação, mas eu sentia que faltava algo, né? E aquele algo, tem o algo que falta na gente, não é? Mas esse algo que nos falta, né? E que me faltava, me fez ir buscar, né? Buscar para mim e buscar essa amplitude que aí eu entrei no mundo sistêmico, né?
E assim é muito bom, né, a gente poder ver, né, o universo, né, através de toda uma experiência, né, de vida que está no nosso cotidiano, na vida, no dia a dia, que é eu vejo você, né, e quanto é difícil, né, a gente ter isso que é tão simples, né, eu sinto muito, eu vejo você. Então, essa área sistêmica, ele me ampliou, sabe, para o mundo. Que bom. Que bom ter você junto com a gente nesse caminho, né, de Uhum, divulgação do pensamento sistêmico, da força da, dos nossos ancestrais, da ancestralidade no nosso dia a dia. E é quando a uhum, gente trabalha com a diferenciação, né, isso. do presente com o antepassado, que a gente percebe a força que isso tem. Então, é na prática que você descobre realmente a importância de trabalhar a transgeracionalidade. E a cada sessão, essa verdade vai se reafirmando, né? Uhum. Agostinha, sendo a solução de um sintoma a base do nosso trabalho, o que é um sintoma para você? É muito curioso, né? Porque o sintoma, para mim, ele passa sempre eh, pelo, pela fala, mas passa pelo corpo, né? O sintoma, para mim, é o retrato, né, daquilo que eu estou mostrando, estou expressando, estou falando, né? E assim, e que muitas vezes eu estou falando de uma dor, né? Mas eu tenho toda uma expressão que mostra essa dor, e ela está no corpo, né? Então, olhar, né, para o sintoma, né, é ver o cliente, é me ver, sabe? O Aham. sintoma é assim, são as sensações, são toda a expressão, né, que uma pessoa está falando, né? Olha, eu estou sentindo isso, e o que isso vai contar sobre ela, sobre a família e sobre a transgeracionalidade. Então, para mim, o sintoma é a grande revelação, sabe? Do Sim. ser humano naquilo que ele está vivendo no presente dele, que tem a ver com o seu passado, que tem a ver com tudo que a gente está falando, né? Mas o sintoma para mim tem os sintomas subjetivos, tem, mas aí é técnica, é teoria, é outras coisas. Mas ele é assim, é esse reflexo, sabe? Que nós Sim. estamos a cada momento, é a nossa expressão se faz isso, se abre, né? Se a gente sorri, né? Então, o sintoma, ele é tudo isso, né? Que numa sessão de terapia, nós estamos falando sobre sintomas, para poder chegar no eu, né? Para chegar no ser da pessoa. Sim, Isso, exatamente. É, é, é uma mensagem, né, de algo é, que precisa ser visto, elaborado, isso. trabalhado, incluído, reverenciado, né? É, E eu me lembro de algo importante, que assim, quando você foi falando há pouco, eu lembrei de uma época que eu passei pelo Nexo, né? Que foi com a Úrsula, né? E com o esposo dele, né? E quando eles traziam, né, a importância, já tinha feito Hellinger, já tinha feito, né, com os alemães, né? Mas acontece que assim, e aí eles diziam, não, nós temos quantas identidades, né? Então tenho a presencial, olha só, né? Que hoje se fala tanto nisso, né? Mas é assim, é a presencial. Ah, é a nossa biográfica, né? A nossa transgeracionalidade, né? Ou seja, sabe? Então, esse olhar, né, de que, né, é onde nós estamos, sabe? E assim, como isso é importante no trabalho terapêutico e que vem dessa escola, né? Vem do dessa Hellinger, mas escola. mas vem de Isso uma forma um pouco mais identificada. elaborado, É é isso, isso, exatamente, elaborado. Isso era isso. 2013, Sim, 2014, 2015, sim, 2016, que a sim, gente foi escutando isso com Úrsula e com Thomas. E assim, né? São pedaços. Tem um pedaço que está aqui no presente, tem um pedaço que está na isso. infância, tem um pedaço que estão nos quatro avós, tem pedaços,
não é? E Uhum. que isso também fragmenta um pouco, conforme você vai Isso, incluindo, integrando, você vai mudando, né? A presença vai mudando. É muito com interessante. certeza. Que É é interessante essa o tua aqui e visão. agora. E eu aqui e Exatamente. agora, né? Não adianta dizer eu estou aqui agora, eu não tenho sensação corporal, eu não tenho, né? Estou totalmente anestesiada, então eu estou aqui, mas quem está aqui? Que pedaço Essa, de mim está aqui, né? essa identidade está aqui, né? Então esse é uma forma que eu tenho de olhar para o cliente, né? Para a pessoa, né? Ou seja, dentro do que ele traz, da sua queixa, né? Ou da sua demanda, seu sintoma, é assim, quem está ali? Porque só assim eu posso, né, perceber, né, e aí ajudar, né, que essa pessoa perceba, né, esse caminho que ela está fazendo, né. E isso para mim é muito. É a consciência que isso traz, né, Agostinha? Isso. É. Hum? Entendo. Como você enxerga o pensamento sistêmico com a inclusão da transgeracionalidade na busca da origem e do descongelamento de um sintoma? Tá. Como eu enxergo. Olha, a partir desse momento, né, que eu olho para a pessoa, né, que eu a vejo, eu também preciso estar, eu preciso me sentir, estar aqui agora, estar neste presente, né? Então, a partir disto, eu posso, olhando, né, compreender uma dinâmica que a pessoa está falando, né, da vida dela, né, e de onde que ela veio, né? Ela veio, né, de onde? De que lugar? Onde ela está? Então, esse ver, mas ele ver, né, que onde entra a identidade, por isso que eu lembrei da identidade, porque eu sigo mesmo esse trabalho desde 90 e pouco, né, onde eu estou. E assim, e o que isso tem mesmo a ver só é com os nossos pais, é assim, é com as nossas fantasias, e aí a psicanálise, ela me ajuda muito, sabe, em ver camadas, né, é o nosso processo fantasioso de ilusão, né? Então, quando a gente vai chegando nisso, né, ah, fica mais fácil. Daí sim a gente olhar para o sistema e para a transgeracionalidade, de onde que isso na realidade teve uma origem. Porque a maioria das pessoas não lembra da sua infância, não lembra do seu sistema. E isso não é um impedidor, né? Porque ele está contando tudo ali, né? É como aí sim, a forma como a gente pode, né, ajudar que a pessoa possa integrar isso, né? E aí sim, aí em exercícios, né, sistêmicos ou nos trabalhos da transgeracionalidade, podemos ir lá. E eu me lembro, né, de muitos trabalhos que eu presenciei, né? Inicialmente eu fiz em 90, não, em 2003 com os alemães. E eles traziam, sabe, assim, era muito forte, eram, né, os colegas, né, do Bert Hellinger na época, né, e que eles mostravam claramente, sabe, onde que estava tudo isso, né, e era tão simples, né, é assim, eu olho, estou, e através de pequenos movimentos e exercícios, a gente vai perceber que isso veio tão lá de trás, porque através do sentir, né, se eu sinto, eu posso ir até eles, né? E aí sim, né? Como eu vou fazer esse trabalho, aí é toda uma expertise, né? Que a gente vai adquirindo, né? Sim. Inclusive com o Nexo e outros trabalhos, né? Uhum. Mas a importância, né? De ver que isso veio tão lá de trás e é em todos nós. Ou seja, não trazemos a genética só, né? Sangue, né? Nós trazemos toda essa bagagem transgeracional de todos os nossos parentes ancestrais, né? Até do país. Eu me lembro de trabalhos, né, que fazíamos, aí sim, com a Úrsula, não é? Em que colocávamos o país, né? Gente, que movimentos lindos surgiam, né, através desse encontro, né?
com o país de quem os nossos ancestrais vieram e que nós somos um pouco, e o Bert Hellinger também colocava isso, né? Então, é Entendi. assim, olhar para a ancestralidade é maravilhoso, porque ali podemos ter um diálogo, né? Que é difícil a gente fazer esse diálogo interno, mas podemos fazer, né, com o Sim, outro. Quanto nós sim. precisamos do outro para a gente poder ir até essa transgeracionalidade. E eu percebo que quando o cliente, assim, quando a gente abre o campo, né? Uhum, E exatamente porque o sintoma do cliente já está ali no campo e ele enxerga a origem daquilo lá atrás, nos avós, nos bisavós, né? É interessante perceber o olhar do cliente enxergando a origem, que é algo que acontece durante o processo. Quando ele entende que aquilo é uma isso. repetição, que ele está vivendo uma repetição, mas que ele não foi ele que produziu aquilo, ele está Uhum, perpetuando aquilo. E quando ele uhum, enxerga a origem do sintoma dele, é uma libertação, é uma revelação, é uma transformação que acontece no campo que é que é, que é quase um milagre, né? Isso é o fenomenológico do nosso trabalho, essa sim. autorregulação que acontece quando o cliente enxerga a origem do emaranhamento dele que ele vive todos os dias, mas é tão precioso, né, Agostinha? É tão sentido, né? E tem algo assim que é revelador, né? Porque como nós olhamos e sentimos os nossos sintomas, muitas vezes com muitas críticas, né? Tudo está errado, né? E assim, e aí a gente vai fazer uma constelação e tem o pertencimento, né? Mas quando encontramos isso na transgeracionalidade, aí nós encontramos o pertencimento e podemos Nossa, trabalhar isso, isso, sabe? isso. É Aham. aí que eu entendo que não basta eu fazer, olha, eu pertenço ao sistema. Não, é através desses sintomas que me levam, né, a essa compreensão da transgeracionalidade, eu encontro o meu sistema, encontro, seja os sofrimentos, seja as coisas boas que também viveram, porque nós também estamos vindo de coisas boas, né? E assim, e aí entra o pertencimento. Isso para mim é assim algo que, sabe, alegra meu coração, sabe, É, sabe, me dá muita emoção, porque é ali que eu vejo, né, nesses momentos, não só neles, né, mas que é onde tem a inclusão, sabe? é daqui que eu venho, né? É, É deste lugar que eu venho. E aí eu me vinculo àquilo e me incluo no e sistema, né? isso. E aí eu pertenço. Aí é a beleza, é que nem você falou, né? É algo que é maravilhoso, porque eu me sinto junto, eu compreendo, é um outro nível de compreensão. Esse, para mim, é o pertencimento que é tão incrível e que nos coloca num plano, né, de presença para a nossa vida. É. O Thomas Bryson usava uma expressão e eu aprendi essa expressão com ele, né? Quando você encontra a origem, você muda o sentimento do julgamento para compaixão. Aí que eu Isso. comecei a entender realmente o que que era compaixão, porque Sim. você está incluindo o antepassado que viveu um trauma transgeracional, alguma situação de sobrevivência, aquilo está no sistema e você acaba carregando. Aquilo revolta porque influencia o teu dia a dia, mas quando você acessa a origem, o coração abre e é aí que eu entendi de fato o que que é o sentimento da compaixão. E você sabe de uma coisa, Glaucia, né? Você falando isso, eu lembro agora do seu livro, né? Na transgeracionalidade, o que sabe, me desperta muito, é que não é só o pai, a mãe, o tio, a avó, sabe? Muitas vezes é uma época, é Isso, onde.
É cultural. aconteceu isso, onde, né, aquilo se deu. Então, que muitas vezes é um grupo que viveu aquilo, não é um, não é? E que quando integramos esse grupo, quando podemos olhar isso, né, é, eu me sinto preenchida. Vem um preenchimento, não vem só o pertencimento, vem um preenchimento que muitas vezes a gente está buscando por vários caminhos, né? Mas é assim, porque ali entra um todo, né? Aí a gente vai para a teoria polivagal, né? Sim, mas é assim. Então, essa noção, a transgeracionalidade como uma época, né? Ou como épocas que cada família, cada pai, cada mãe, cada tio, avô, viveu. Então, esse movimento, ele é maior. E é nesse movimento que eu entendo que a gente pode se desenvolver, sabe? Através de incluir esse todo, e não só. Foi meus avós, foi, sabe? Que é dentro da linha. Entendi. Por isso que eu gosto muito da transgeracionalidade, em virtude dessa compreensão que tem as épocas também, né? Em 1910, como era, né? O grupo que a minha família cresceu, e eram os primos, mas era uma época, não era só os meus pais, sabe? Sim, era, era uma sociedade, era Isso, coletivo, né? É uma isso, cultura da sociedade e que para pertencer todos tinham que fazer igual. E isso. o interessante é que a gente acaba trazendo isso inconscientemente, de uma forma inconsciente para o nosso presente, e quando você consegue trazer essa revelação, que é de lá que eu estou vindo, você consegue Uhum. distinguir. Bom, lá isso era necessário, hoje não é mais. Isso não é Né? mais. Isso. E aí eu posso fazer diferente e continuar Uhum. pertencendo. Eu Isso. simplesmente não preciso repetir um modelo que está registrado, inconsciente e que eu estou perpetuando, porque alguém já viveu daquele jeito. É uma liberdade, é uma transformação. Eu acho. E porque a sociedade também ela nos traz, né, todo um desenvolvimento. Então, eu preciso também, né, Ah, estar no aqui e agora através desse desenvolvimento. Se eu olho só os parentes, sabe? Sempre me fica a sensação que ah, estamos deixando de lado algo que é a nossa vida para hoje. Eu preciso nessa modernidade, em toda essa descobertas novas, né? Veja, ele não é só dos nossos pais, né? Não é só dos nossos tios, né? Ele é um todo, onde eu estou, como eu interajo. Então, olhar para isso na transgeracionalidade, para mim, é muito valioso, que pelos sistemas antigos, né, de terapia, a gente olhava mais para o que você sente, né? O que está acontecendo com você, no seu... Não, esse todo. E aí dá uma integração nesse todo que nós vivemos hoje, né? Porque é muita descoberta, né? A ciência em todo esse avanço, né? Não sei se faz sentido para você, mas para mim sim, faz. muito. Não, mas é isso, né? Quer dizer, é uma rede de Uhum. informações que não está só na nossa biografia. Você pode estar perpetuando algo de alguém que você não conheceu. Por isso que é difícil de não vir para a consciência, porque não está na mente. Está na Isso, alma, né, Agostinha? exatamente. Não tá, né? Eu não convivi, eu não conheci, eu sei de histórias, mas eu não estava lá. E como é que eu Uhum. carrego aquilo tudo? Lógico, isso, logicamente, a epigenética explica, a ciência explica, está no Uhum. sistema nervoso, mas do ponto de vista psíquico, não está na mente, está na alma, né? E quando eu encontro o meu todo, exatamente isso que você está falando, é uma alegria. É Uhum. daqui que eu Uhum. venho, eu pertenço, tem uma força muito grande. Agostinha, você me contou um trabalho que você faz com bebês, que eu achei fantástico que você faz, né? E que é um trabalho que tem que ter.
um, um sensorial refinado para conseguir fazer, porque é uma habilidade sensorial quase, né? Você podia falar um pouco para a gente como é que é esse trabalho com os bebês, por favor? Então, esse trabalho, ele começou a partir de algumas situações em que não precisava ser meu cliente, né? Mas era assim. Eu me lembro de uma avó que dizia, e a mãe, né? Uma filha, chorava porque o bebê chorava e a mãe não sabia se ficava, se não ficava, se podia pegar, se... Então era assim, era um sofrimento, né? E, e eu já trabalhava, sempre trabalhei com corporal e muito, mas trabalho com corporal mesmo, desde uma época da bioenergética, né? Mas era assim, muito através, né, do Reich. Então, tem a respiração, tem, né? Ai, peraí, como é que nós estamos, né? E aquilo me chamava atenção e através de, aí sim, eu acho que é um refinamento mesmo, porque é através deste meu perceber, né, que tem Sim. algo ali, que tem, e que tinha um bebê e uma mãe. E o que estava acontecendo ali, né? Não tinha ainda, né, que tem a parte sistêmica, mas tem o relacional que estava ali, e para mim, assim, é o vínculo, né? E tem uma mistura mãe e bebê, né? O Winnicott falava disso, né? Então, e aí eu ousadamente dizia: se converse com ela, se ela quiser, pode vir. E aí eu atendia muito com colchão, ela sentava, né, com o bebê, e eu ficava ali, ficava junto, e eu ia olhando, ia vendo como a mãe pega, como não pega, né? E essa interação, que era a interação mãe-bebê mesmo. E eu dei até o nome, a minha clínica era mãe-bebê. E aí eu ficava junto, né? Até que uma hora eu pedia licença, né? Que a mãe já estava ali, já estava conseguindo, né? Se ela me entregava, né? E aí eu pegava o bebê e eu sem perder a conexão com a mãe, nenhum momento. E eu começava a tocar o bebê, e assim, eu usando o meu corpo mesmo, né? E eu começava a mexer, né? Eram leves, pequenos toques na coluna, como é que estava, como é que aquela energia estava indo, sabe, descendo, Reich puro, né? Então, e aquele movimento de pegar no colo, né? E de ir experimentando, eu já ia fazendo pequenos toques, né? Primeiro, né? E sempre amparando o cox, é a base, né? Tá. Ah, sim, isso aqui é uma âncora, sabe? E aí o bebê estava aqui, ele estava totalmente ancorado, né? E aí eu ia devagarzinho, né? E aí, de repente, o bebê entrava em expressões que era de muita dor, né? E eu dando conta de chorar, e eu ia conversando com a mãe, né? Essa possibilidade, né, que ele estava sentindo, e eu chegava a mostrar, né? E aí isso ia se diluindo, e ele chorando, e ele chorava, e a mãe ficava numa boa vendo o bebê dela chorando, mas porque ele estava amparado, sabe? Algo de asseguramento. Eu assegurava a ela que estava tudo bem, não precisava ficar falando, ela estava vendo, né? Então, era um trabalho de eu vejo você, eu vejo a mãe, vejo o bebê, e ela via o bebê dela. E ela via que o bebê estava sendo acolhido. E aí eu ia trabalhando com isso, o bebê chorava muito, alguns, né? E muito, e muito, e muito, muito, e depois eles dormiam, e depois, né? Eu dava o espaço de descanso, depois ia um pouco mais. E aí esse movimento foi cada vez acontecendo mais, e cada vez eu tinha mais é, intuição, percepção, ver o nome que a gente quiser dar, né? Ia soltando, né? E eu me lembro de um outro atendimento, e aí passava, né? Agostinha, então, o que que ia soltando? Ia soltando pequenos nódulos já que iam ficando, né? Veja, corporal mesmo, tá? Eram pequenos nódulos já que estavam, né, se cronificando,
que poderiam passar uma vida inteira. Então, ao soltar, né, o bebê tinha todo um movimento respiratório, era uma liberação total, ele Nossa, ficava integrado, né? E nesse, profundo isso, é, Agostinha, muito profundo. e nesse movimento, né, ia indo, e a mãe junto, né, e até que um momento eu ia e entregava o bebê para a mãe, ela acolhia aquilo que ela tinha visto, né, mas não era visto, ela tinha sentido que tinha, ela Hum. conseguia reproduzir no bebê, e com isso, né, mudava a relação mãe e bebê. Nossa, que coisa, que é muito potente isso, É, Agostinha. Muito potente, porque é nessa fase que a gente vai registrando os imprints, que vai nos isso. orientar a vida inteira para os nossos vínculos. Quer dizer, é um trabalho muito libertador, potente e basicamente é sensibilidade, né? Eu lembro de uma outra, e isso não foi nem no consultório, né? Era um bebê e a mãe desesperada, a mãe querendo, né, ser afetiva, mas sem conseguir, porque o bebê estava vivendo algo que dava a sensação que era um horror, tá? Eu fiz um pouco só, né? Mas o bebê conseguiu, né? Sabe, desenvolver, né? Porque é uma energia que se desmancha mesmo, sabe? É o que Sei, se faz no Nexo, desmancha. mancha. Ele vai soltando. E aí eu dava todo o tempo daquilo ir soltando, tá? Esse bebê, ele foi, viveu isso, o horror era muito grande, né? Bom, eu fiz acho que uma vez, duas. Normalmente eu trabalho de uma vez só, tá? Não é um trabalho de muitas. E uma semana depois, ou 15 dias depois, um parente me mandou o vídeo do momento do nascimento. Era, é, na hora em que o bebê nascer, veja, a imagem, colocar o bebê olhando para a mãe, era a imagem de um horror, porque era muito sofrido. E o vídeo mostrava isso. Então, veja, aconteceu. Não era o bebê, ele trouxe algo transgeracional. E esse, para mim, também é um diferencial, sabe? Ele É. viveu aquilo, pode ter a ver com família, mas o bebê viveu aquilo. Ele estava com aquela imagem. Hoje eu acompanhei, ele é um homem Uhum, inteligente a beça, vive na vida, né? Já está na vida, casado, com movimentos, uhum. é assim, e isso é muito amoroso isso, sabe? É assim, é um trabalho de muita amorosidade. Então, quer dizer, o trauma que o bebê está vivendo, você, através desses movimentos que você vai fazendo, na E é energia dele, literalmente você vai descongelando os traumas. totalmente descongelados. E aí Você a mãe pega descongela a os tecida traumas no contato. no contato. É, é corpo a corpo, é coração, eu sinto a pulsação do meu coração quando bebê. E aí ele entra em sintonia com o seu, e isso faz ele descongelar o que estava vinculado com a mãe, com certeza. E aí ele volta e ele vai para o colo da mãe, mas ele já não está com o congelamento. Então, é um novo movimento, sabe? Me lembra, né, Renascimento, não é? Mas é assim, Isso, não. isso. Ele, na realidade, ele vai com outro, porque ele agora já tem 3 meses, às vezes 4. Eu mais fiz, né, nesse período com 7 meses eu também faço, mas é assim, aí eu já faço na relação de movimentos, né, da criança, né, algum tempo atrás eu fiz com uma criança que ficava o tempo inteiro se agarrando na mãe, mas ela não conseguia olhar para a mãe. Desde que entrou na sessão, ele só olhava para os meus olhos e eu olhava para os olhos dele, o tempo todo. E esse vai Sei. fazendo todo o movimento, né, de ir descongelando. É isso. De Simples. vínculo, né, Agostinha? Faz Vínculo. vínculo.
né? É, Porque eu já atendi várias mães que do parto, que o parto foi difícil, que o parto foi traumático, e que teve situações com o médico, com a enfermeira, com a família. Quer dizer, ela entra no parto com um estado de ameaça. E o bebê isso, absorve tudo isso com certeza, né? isso. E aí, como você olhando, quer dizer, ele entra em sintonia, se sente vinculado, e isso é que tira do estado de ameaça de fuga e luta. É Então, muito interessante. mas, Cláudia, sabe, quando eu falo pouco, falo disso, e Mas agradeço por devia você. falar mais, devia falar muito É, mais, Agostinho. Esse é um trabalho brilhante que você faz, e assim, você muda o destino daquela criança, porque eu esse vou, trauma ela vai levar a vida fora quando ela for fazer terapia sobre os traumas, né? Que ela vai ter a chance de descongelar aquilo. Isso é muito potente. e vou lhe dizer algo, que isso eu tive, sim, experiência, de que a pessoa que viveu aquilo, aquela mãe, ela não esqueceu o momento do afeto, do carinho. Então, isso é porque não tem naquele momento, não tem o diálogo de que eu vivi isso, foi aquilo, fez isso. Não, não tem, é só a mãe, o bebê, é contato, é vínculo, e é o que se pode. Veja, isso para mim é terapêutico, é terapia, é a alma, né? É assim, Olha, desmancha, sabe, desmancha aquilo que está, inclusive na mente da mãe, não é? isso, É, que tem algo a mais, e é possível. Para mim, isso se resume em possibilidades. Ela consegue ver possibilidades ali, sabe? É, ela tem um bebê, e esse bebê vai crescer. E é uma outra possibilidade, porque ela descobre, é um momento que ela resgata, se antes não tinha, pelo congelamento dele ou dela, né? Ela também descongela nessa hora, sabe? É isso. isso. Ela também descongela. Então, é isso. Que Esse, trabalho lindo. Você esse é o podia trabalho que eu escrever estou. sobre isso, não? Voltar lá para os seus tempos de empresa e escrever sobre isso, porque é um trabalho especial, inovador. Isso não tem uma técnica ainda desenvolvida com nome, com estrutura e tudo mais. Depende realmente de vários saberes, né? Que você acumulou durante os seus 45 anos de terapia, mas ele é absolutamente atual, porque descongela os É, traumas entre o bebê então, e a mãe. Então, assim, seria extremamente rico. Ficaria aqui conversando muito mais aqui com você sobre isso, mas eu queria pedir para você uma palavra, um conceito, um exercício que você poderia deixar para os nossos ouvintes. bom, eu tenho, nesse período todo, né, tem a respiração, mas tem milhões de técnicas, jeitos de respirar, mas eu entendo que a respiração, que é a natural, e aí me lembra, né, Reich de novo, né, que é só se permitir respirar. Então, solto o ar, né, inspiro, né, primeiro solta-se o ar. Por quê? Porque quando eu inspiro e estou com o corpo cheio, né, de todo o movimento que está ali paralisado, né, eu, na realidade, eu vou muito em cima. Então, solto o que eu posso e inspiro. Então, para mim, esse movimento de soltar o ar e inspirar, ele traz você para a presença, traz você para o aqui e agora. E ele Uhum, vai tirando o gás carbônico, né, toda aquele a carga, né? E a grande vantagem disso, né, desse movimento de respiração, é a gente perceber onde está sentado, né, e colocar suas mãozinhas, né, sobre as coxas, né, e assim, e sentir as suas mãos só tocando.
Então, para mim, de novo, isso é vínculo, sabe? Eu me Uhum. vinculo à minha respiração e àquilo que eu estou sentindo no corpo. Faz o tempo que você puder, não precisa fazer de mais nem de menos, né? E se você puder fazer, né, uma vez no dia vai ser bom. Se não puder fazer, tá tudo bem, né? Vai dentro do seu movimento. Isso para mim é uma das coisas muito presentes para a presença no aqui e o agora, sabe? Então, isso é o que é possível ser feito, né? Ah, mas Sim, tem, aí pode fazer ground, pode. Isso tem tudo nos livros, sabe? E a respiração também tem, mas é fazer com esse cuidado, é o cuidado, né? sim. Isso não está escrito, isso é o sentir corporal. Esse é você presente no aqui e agora. Não precisa Uhum. ficar pensando, ai, mas agora eu tenho isso, sabe? Só presta atenção nisso um pouco. E uma outra coisa que eu gosto muito, né? Mas aí é depois de todo um trabalho, né? Que aí o Nexo ajuda e todos os outros trabalhos, né? Que é quando eu consigo ter a percepção corporal, né? Eu já consigo fazer discriminações. Eu já consigo, né? Perceber que sensação é diferente de sentimentos. Então, a gente já vai fazendo, sabe? São ampliações. Eu gosto muito de uma coisa que é você perguntar para o seu sintoma. Eu vejo os clientes fazem muito assim. Por que eu tenho isso? Por que que eu tenho aquilo? E aí eu só digo assim, né? Espera um pouquinho. A gente respirou, né? E eu tô com uma sensação esquisita no meu joelho, né? E eu presto atenção, né? O que esse sentimento, essa sensação está me contando? Eu só faço a pergunta assim: o que está me contando? Aí eu fico inquieta, tenho ansiedade. Tá bom, daqui a pouco. Bem isso, daqui a pouco. Então, daqui a pouco a gente volta. E pronto, sabe? E esse pequeno movimento, né, que é esse perguntar, né? É um perguntar que não é o porquê nem para quê. É esse o que eu sinto, né? Ele Incluir, né? Incluir. inclui, ele amplia, não é, a nossa capacidade de discriminar e de dar um tempo para a nossa ansiedade. Porque conforme eu vou fazendo as perguntas dessa forma, eu fico menos ansiosa. Não preciso achar respostas. É o diálogo. Para mim, é igual o diálogo eu e o bebê. Entendo. Só que É a para lidar com os meus neurocepção, né? bebês, eu preciso. Só que para lidar com o meu bebezinho, aí eu preciso do outro. E a vida é assim, né? É. Acho muito interessante essa tua proposta, né? Olhar para o sintoma e oi, né? Isso, Olá. isso. É. E se não posso, não conheço, digo, "Ah, daqui a pouco, né? Ah, mas está me incomodando muito. Ai, daqui a pouquinho eu volto, sabe? Como, vamos fazer um passeio de novo, mas daqui a pouco. E às vezes, né, tira mesmo de estados de crise, né? Porque às vezes é Com muito certeza. forte, né? Então, espera um Sim. pouquinho, né? Como a gente se dar esse tempo? Porque é muito fácil dizer eu faço terapia, mas não basta só fazer, né? Se eu também não Uhum. aprender e não tiver, né, que qual é o tempo que eu me dou? Ah, mas eu quero resolver. Sim, mas veja, aí eu costumo dizer assim, mas você viveu, eu vivi 80 anos com isso, né? E eu agora quero que eu sinto e que resolva. Peraí, vamos, né? Daqui a pouquinho, sabe? Daqui Com a pouco. estágios, né? Eu É. uso uma expressão que eu falo assim, chama para o baile. Ah, Vamos dançar, vamos uhum, aprender a dançar juntos. Assim você vai criando intimidade com o isso, sintoma. E isso muito. vai revelando. Você sonha, você percebe, você escuta, vem alguma coisa, vem um insight. Então, é dar lugar, né? E é estar eh, no lugar do ouvinte. É. Aí o No sintoma sistema, pode falar.
você sabe, né, que na terapia, né, é, em que a gente vai olhando o sintoma pedacinho por pedacinho, né? Mas tem coisa melhor do que é quando você primeiro você descobre, né? Aonde você tem um lugar no corpo que é confortável. Olha, aí você pode convidar, né? Onde é confortável? Tá bom. Aí você pode fazer uma caminhada um pouquinho. Depois, o que que você faz, né? Aí você tá demais, você vai para o desconfortável. É todo um caminho, né? E esse outro é o meu dia a dia. Eu não vou ficar fazendo sessão no dia a dia. Então, esse outro é o meu dia a dia. Então, espera um pouquinho. Não, agora eu preciso fazer comida, né? Então, espera um pouquinho. Daqui a pouco eu volto, né? É, é, que coisa linda, né? Eu sinto assim um privilégio de conseguir trabalhar com as pessoas, de ajudar nos caminhos, nas transformações do que está paralisado, do que está congelado e aquilo está perpetuando e reverberando. Eu sinto assim um privilégio muito grande de poder trabalhar com isso e ver que algo pode ser descongelado e o fluxo voltar. Então, eu me sinto assim privilegiada de ter esse dia a dia, esse trabalho, e acredito que você também sinta do mesmo jeito, porque, logicamente, olhando para o outro, eu estou me vendo, né, Agostinha? Sim. E aí isso aqui tem essa troca. Que delícia. Você falou de uma palavra que também me vem, que é confiar. Confiar. Então, se eu estou sentindo muito, né? E eu respiro, mas não dá, eu não aguento, né? Então, eu posso dizer que porque a gente volta para o sintoma mesmo, né? O tempo Uhum. todo. Então, confie apenas que você vai voltar. Mas aí eu estou fazendo pela mente, né? Confia que você vai voltar. Aí, e quando você confia, funciona, viu, Vans? Funciona porque cede. É um ceder interno, é um ceder, né? Aquilo que está numa agonia, né? Que está uma coisa tão forte, né? No sistema nervoso, né? E quando você assegura, não, daqui a pouco eu volto, né? Nossa, Que bom. Obrigado, meu amor, que eu ficaria um tempão aqui, mas temos aqui um espaço. Obrigado uhum, da tua disponibilidade, da gente ter trocado uhum, essa conversa. É tão bom filosofar sobre o uhum, transgeracional uhum, e uma uhum. experiência de vida e de tantos anos que você carrega essa experiência. Esse assunto com o bebê, eu vou pegar no seu pé para você fazer alguma coisa e poder falar para gente e estimular mais pessoas a se Sim, desenvolver porque é muito potente, muito profundo. muito. Agostinha, muito obrigada, viu? Obrigada, querida. Foi maravilhoso poder, né, colocar um pouco da experiência, assim, e da paixão que eu sinto, sabe, por esse trabalho Aham. que é maravilhoso, né? É assim, quando a gente desperta, né? É assim, ele é a suavidade. É um trabalho que precisa da suavidade, precisa de presença, mas é a suavidade. E Nexo Obrigado. traz isso, tá Uba, bom? com certeza. Obrigada, Obrigada, viu? Agostinha. Obrigada, Tudo de querida. bom. Para você também. Tchau.